Exatamente isso aqui que acontece quando grandes energias entram no planeta e tudo que tu tá sentindo tá fazendo isso aqui contigo. Então vamos falar sobre a verdade dessa intensidade planetária e como lidar com tudo isso, tendo alta sensibilidade energética para não ser sugadas por ela, para não acabar pirando na batatinha quando for passar por esse processo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a intensidade energética que está acontecendo, né? Consegui tirar o videozinho ali para conversar com vocês. Quando tem altas infusões, quando entra altas energias no planeta Terra, é totalmente possível e compreensível que o sistema sensorial de vocês, que é mais responsivo, não tem os filtros naturais que acontece essa seleção do que chega até mim, o que não chega, que as pessoas comuns que não têm um cérebro altamente sensível têm, é comum sentir tudo o que acontece, as nuances, o sutil, principalmente o sutil. E por que é importante saber isso? Muitos de vocês podem ter começado a sentir toda essa movimentação antes de toda esse falatório que acontece da ressonância Schumann. É possível vocês sentirem a intensidade energética antes dos blackouts da ressonância Schumann, antes dos eclipses, porque o campo sutil ele já está manifestado, só que poucas pessoas conseguem perceber. E muitas vezes tu começa a se sentir estranha, não sabe por quê, começa a se sentir com vontade de dormir mais, não sabe por quê, porque ainda não foi manifestado, não teve uma realidade aqui objetiva que valide o que você sente. Então, quando começa a chegar notícias de eclipses, começa a chegar a notícia que a ressonância Schumann está no blackout, ou está tendo altas frequências, aí sim existe uma realidade objetiva que vocês conseguem perceber, então é isso que está acontecendo. Então, a gente cada vez mais nos afinar com a nossa sensibilidade para perceber esse diálogo simbólico que ela traz, é o ideal, porque quando a realidade objetiva se manifesta, a intensidade é muito maior. É como se lá de longe vocês vissem que tem algo chegando, tá vindo um temporal. Lá de longe eu vejo. Isso é uma coisa, eu tô tranquila em casa, tô lavando roupa, mas quando o temporal está manifestado aqui na tua realidade objetiva, a intensidade é maior. E se tu não se preparou, tendo uma alta sensibilidade energética, é muito comum esse processo do copo de vir limpando e limpando e limpando virar um tormento, virar algo que perde o controle. Então, o que impede? Primeira reflexão aqui, o que me impede de dar um voto de confiança em mim mesma? Ouvir a minha sensibilidade, não achar que tudo que eu sinto é coisa da minha cabeça, não me invalidar. Há quanto tempo eu estou invalidando e cada vez mais eu sinto uma coisa, não dou bola e mais uma vez a realidade que se manifesta comprova que o que eu sentir antes é verdade. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma forma de a gente lidar com tudo isso. Não é fazendo simpatia, não é fazendo rituais para a lua, deusas e deuses, não é isso. Quem me acompanha aqui já sabe que eu tenho uma visão um pouco mais profunda, porque, fazendo um parênteses, eu passei muito tempo perdendo tempo acreditando na fantasia que rituais, que escrever cartinha para isso, manifestar e ficar desejando só no meu mundo das ideias fosse mudar algo na minha vida, fosse melhorar o que eu sinto. Eu perdi muito tempo. Eu fui muito uma empata, uma esponja emocional mística que ficava muito no sutil. Porque o sutil era muito confortável para mim. Era muito confortável ficar na minha imaginação.
e não ter que fazer os movimentos na matéria, até porque eu não sabia como fazer os movimentos na matéria. Então eu sei que isso eu perdi muito tempo. A mudança é muito lenta. E em muitos casos a mudança acontece quando tu leva um pontapé. De repente acontece algo que aquilo vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, acontece uma movimentação energética no planeta e de repente tu leva um pontapé, tu cai na real de uma forma muito mais forte. Então é só assim que uma esponja emocional mística que está ainda presa no mundo das ideias, da imaginação, se movimenta à base de pontapés. Por isso que a tua sensibilidade é dolorida, ela é doída. Por isso que é ruim ser sensível, por isso que, ai meu Deus, eu estou sofrendo com toda essa movimentação planetária, é por causa disso. E eu quero trazer muito essa visão. Eu vou desconectar aqui o microfone. Eu quero trazer muito essa visão como que eu lido com esses processos e a forma que eu comecei a integrar minha sensibilidade na matéria e trouxe rapidez. Por quê? Quando a gente vive na matéria, a gente é uma alma experienciando um corpo físico. Para viver na matéria, a gente precisa viver na matéria. Se a gente quer viver só no mundo místico e espiritual, a gente está em negação profunda. A gente está vivendo uma vida de sendo o próprio obsessor aqui na matéria. Porque o que são os obsessores? São seres espirituais, sutis, que não têm o corpo físico, que querem viver na matéria. Eles querem ainda continuar na vida. Então, eles mesmos estão em negação da realidade que eles precisam se movimentar. Eles precisam viver uma realidade espiritual, mas querem viver uma realidade na matéria. A esponja emocional mística precisa viver uma experiência física, mas ela quer viver uma experiência sutil, espiritual. Então é por isso que a gente precisa primeiro trabalhar essa negação. E a forma que a gente vai conseguir lidar com isso é trazendo essa verdade para si mesma. O que acontece nesse processo do copo que eu coloquei? Quando altas frequências chegam no planeta, é indício de que há uma infusão de luz. O que é luz na simbologia do nosso inconsciente? O que é cada vez mais chegando luz na simbologia da nossa psique? Da nossa, a gente vivendo aqui como um inconsciente coletivo também. É consciência. Luz é consciência. Sombra é inconsciência. O que acontece nesse processo do copo? Mais verdade sobre si mesma vai vir para a superfície. Então, vocês percebem que o copo ele estava sujo. Essa luz, ela começa a entrar, essa água limpa entra e vai para o fundo do copo fazendo uma pressão. Lá no fundo, lá no profundo. E a água começa a empurrar, a água limpa começa a empurrar essa água suja para fora. Mas vocês percebem que fica muito tempo ainda suja. Para ir aos pouquinhos integrando e limpando. Todo o processo terapêutico e do grupo do blindagem que foi criado para momentos como esse, para ficar recebendo reiki toda semana, é para acontecer essa limpeza de uma forma gradual e sutil. Ao mesmo tempo que tu consegue integrar a tua sensibilidade na matéria através da consciência, quando eu faço a leitura da energia da semana a semana, recebendo o reiki e informações sobre a energia da semana para nutrir o autoconhecimento de vocês, é dessa forma que tu vai integrando essas verdades, que essas infusões de luz chegam para empurrar para fora, para tu ver, para jogar na tua cara, mas de uma forma muito mais leve. Então o processo ele precisa ser gradual, para que tu não chegue nesse momento de desespero, de não saber o que fazer, de ficar como várias formiguinhas ali recebendo aquela luz da lupa e se queimando. Então, qual que é o primeiro passo para tu lidar com isso sem se sentir sugada? É tu viver as experiências que a tua vida tá mostrando que tu precisa viver. Como que tu vai fazer isso? Vendo qual verdade está se manifestando na tua vida através dessas frequências. As turbulências energéticas que chegam no planeta, eles vão mostrar a verdade porque é consciência.
Essa é a nossa primeira conclusão. Então, o que tá chegando de verdade na minha cara e eu tô resistindo? O que tá se mostrando que eu achava que era uma coisa e não é, e eu tô querendo bloquear isso? Eu estou em negação. Porque o que vai trazer resistência e sofrimento a esses processos é o teu processo de negação. Não, eu não quero olhar para isso. Não, é aquela pessoa lá que tá me enchendo o saco. Ela não tá me mostrando uma sombra minha, não é isso. Não, esse relacionamento eu vou conseguir dar certo, eu consigo fazer dar certo. Apesar de que a realidade tá cada vez mais mostrando a verdadeira face. Tanto a tua própria quanto das pessoas. Quanto mais eu consigo lidar com o desconforto de ver as minhas verdades, é mais fácil lidar com o desconforto de ver as verdades dos outros. Eu só aprendo a lidar com uma realidade física manifestada em outras pessoas ou situações quando eu consigo elaborar e entender minha realidade subjetiva, minha realidade interior. É por isso que a alta sensibilidade energética, ela consegue perceber essas nuances e fazer essas mudanças muito rápidas. A alta sensibilidade, ela é um mecanismo de fluir mais fácil nesses processos de infusões energéticas, nesses processos de consciência, de expansão de consciência, do que as pessoas que estão vivendo no automático. Essa é a verdadeira potência da sensibilidade. Tu subir os degraus de uma forma mais fácil porque tu percebe antes. Olha como isso é uma potência. Se tu aqui também acredita que o objetivo da vida, o propósito da alma é evoluir e não sofrer. Então, quando a gente se prende em ilusões de que que nos impedem de avançar, com distrações, de que é o Mercúrio retrógrado que tá bagunçando a minha vida, eu vou ficar aqui sofrendo e rezando para passar, ao invés de tu embarcar nessa ilusão que vai te trazer distração do que realmente é importante na tua vida, tu vai aceitar o que está sendo manifestado e tu vai digerir esses processos em ti. Então, o segundo passo para lidar com isso sem se sentir sugada, o primeiro é não negar. A negação, ela gasta uma energia psíquica inconsciente muito grande, é por isso que tu te sente sugada. A sugação, ela é aqui, ela é amiga da negação. Se tu te sente extremamente sugada na tua vida, o quanto há de negação na tua vida sobre si mesma, esse é o primeiro passo. O segundo passo é elaborar, é a digestão emocional do que chega até ti. Pra gente ter clareza dos próximos passos, eu não tô dizendo aqui que vocês vão receber agora vai vir um eclipse, né? Todo esse processo aqui, eu já tenho que ter total clareza mental. Não, é isso aqui, é ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Não é isso. Porque para tu ter clareza mental, tu precisa digerir as informações emocionais que chegam com essas energias também. Então, como que é a tua digestão? Como que tu digere o que chega até ti? Tu sente que tudo é ruim, tudo é amargo, tudo ou não tem gosto? Ou tu consegue interpretar essa informação, ela é um pouquinho amarga, essa daqui é um pouquinho agridoce, essa é mais docinha. A gente faz a elaboração emocional falando em terapia, no processo do Reiki também as terapias ajudam, mas eu vou falar mais das minhas terapias, que é o que eu conheço, né? Então, o processo do Reiki também ajuda, entendendo o que foi liberado, qual o assunto de cada Reiki, que eu mando o áudio dando um relatório final de cada Reiki. Então, tudo isso vai fazer com que a informação emocional, a carga emocional da informação que chega, ela vai sendo elaborada aos poucos, que é esse processo de ir limpando o copo. Porque o que é desconfortável quando vocês falam para mim, vocês responderam como que vocês estão se sentindo nesse momento? Qual que é o problema principal?
Não é o cansaço, não é o desconforto, não é ter vontade de dormir, ter mais vontade de dormir, não é isso. É a carga emocional que vocês não conseguem lidar com tudo isso que está acontecendo. Quando eu reclamo do cansaço, por que tu te sente tão triste, tão desanimada? O que essa realidade que tá vindo, essa verdade que tá vindo, por que ela tá te lembrando de tanta tristeza, de tanto desânimo? Se eu tenho vontade de dormir mais, por que eu não consigo lidar com as frustrações do meu dia a dia? Que eu prefiro, que a verdade tá se mostrando para mim e eu prefiro não ver, então eu prefiro ficar anestesiada dormindo. Aí eu tenho vontade de comer mais também. Por que eu tenho tanta fome emocional que eu preciso comer e eu não consigo digerir as emoções que estão chegando? Como que eu lido com essa tristeza, esse desânimo? Porque uma coisa é certa, nenhum eclipse, nenhum planeta retrógrado, nenhuma ressonância Schumann vai trazer coisas para tua vida que não são da tua vida. Não faz sentido nenhum tu viver uma experiência que não tem nada a ver contigo. Qual que é a lógica da evolução, se isso acontece? Se tu tá colhendo o que nem plantou. Isso não faz sentido nenhum. Então, tudo que tu tá vendo se manifestando na tua realidade é consequência de plantios passados, podendo ser de situações que tu passou, de decisões, ou a falta de decisão também é uma decisão. A inércia de tomar uma decisão também já é uma decisão. Então isso também vai ser cobrado. E no momento que eu consigo entender aqui qual o momento que eu estou em negação, o que eu estou negando na minha vida, como que eu digiro essas questões emocionais, qual emoção que eu não quero ver e tá chegando até mim. Isso vai fazendo com que essa carga emocional que chega com a energia vai ficando mais leve. E aí lá quando o ciclo virar, porque toda finalização desse ciclo a gente passou por uma finalização, coisas precisam morrer para novas viver. E quando a gente sabe, quando a nossa musculatura emocional ela tá bem desenvolvida, a gente sabe o que precisa morrer, a gente lida com o que vai ficar para trás, com partes minhas que eu preciso me despedir, para que novas chegam. E isso é uma referência importantíssima para alta sensibilidade, porque quando eu falo de alta sensibilidade, eu tô falando também numa alta energia feminina, porque só existe sensibilidade na energia primária feminina. E o feminino é o que carrega essa sabedoria ancestral, primitiva, de saber o que precisa morrer e saber o que precisa viver. Quando a gente pega a base primitiva, a base primordial da energia feminina, a gente sabe que a energia feminina é o que gera a vida. Mas a gente esquece que a energia feminina também gera a morte. Ela lida com a morte na menstruação. Cada ciclo algo precisa morrer e precisa sangrar. Cada gestação algo novo vive. Então é essa sabedoria que com harmonia vai lidando com precisa morrer, com precisa viver. Mas quando eu estou tão em negação com quem eu sou, com que a realidade objetiva está manifestando, cada vez mais eu vou bloqueando todos esses meus instintos. O meu instinto feminino, dessa raiz primordial, dessa raiz selvagem, de que sabe que aquilo precisa ser destruído pela verdade. A energia feminina a energia feminina ela não é sempre meiga, submissa, não, ela é uma energia de destruição também. Isso tu encontra muito na simbologia indiana, por exemplo, a Shakti é uma energia feminina, lá da cultura indiana, dos hindus, que é da destruição.
A energia feminina também carrega a destruição, porque ela destrói tudo que não é verdade, para que a verdade prevaleça. Então a gente começa a fazer os links com o que há de verdade dentro de mim. E eu tô trazendo essas informações porque vocês têm essa energia feminina e ela precisa aflorar numa base forte de confiança. Não numa base dividida de que eu nego diariamente quem eu sou, eu perco meus instintos, eu perco meu faro de ver, essa situação aqui não tá legal. A minha intuição de mostrar o caminho. Ou até a verdade de que eu não sei o que isso está querendo me mostrar, mas eu me coloco aqui em submissão para que Deus me mostre o que eu preciso ver. Isso é um poder da energia feminina, ancorada na sua sensibilidade. Então, olha como é profundo esse processo de receber essas autofrequências e ver o que está se manifestando na tua realidade objetiva sem negar, sem reprimir. E a negação aqui é uma coisa muito importante, porque diariamente a gente precisa ver o quanto a gente está negando a realidade e o quanto a gente não está. E negar a realidade não é só, eu não vou ver isso. É idealizar uma imagem sua do que tu deveria ser, do que tu não deveria ser, o que tu deveria deixar de ser. A idealização é uma negação da realidade, é viver na fantasia. Por isso que eu falo muito aqui da esponja emocional mística, que vive numa idealização que o mundo deveria ser perfeito e todo mundo andando de branco e saltitando ao redor de uma fogueira. A idealização de que eu vou botar um esparadrapo no umbigo e tudo isso vai sumir. Todo esse desconforto da ressonância Schumann, se Deus quiser, vai sumir. Isso é uma negação profunda da verdade. E quando tu nega a verdade, tu nega a tua essência. Tu nega a tua liberdade de ser quem é. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, ele trouxe o caminho de como ser. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o exemplo, o ABC de como viver na matéria e vencer a matéria. Ele não falou, eu venci a vida. Ele mostrou como que é o ABC do jogo de viver na matéria. E qual que é a principal mensagem que Jesus trouxe? E não tem como não falar de Jesus, porque o Jesus é energia, é o arquétipo do amor. E quando eu falo, quanto mais verdade a gente integra na nossa vida, mais amorosa a gente fica, porque é um estado de consciência, o amor. Então Jesus é o arquétipo do amor, ele é o caminho, ele é o exemplo. Olha, eu fiz A, B, C, D. É isso, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso é viver na matéria, porque quanto mais amorosa a gente fica, não de sentimento romântico, de realmente entender, olha, eu sou assim, assado, eu passei por isso, eu superei aquilo também. Isso vai gerando uma admiração e um amor verdadeiro por si mesma, por todo o processo que tu passou. E todo o processo que tu passou vai gerar mais amor, um estado de consciência mais elevada por ser quem tu é. Por aceitar, olha, eu já tentei ser isso, ser aquilo, ser não sei o que para ser amada, não deu certo, quer saber? Isso, eu começar a aceitar que as máscaras que eu vestia não deu certo, eu começo a ver mais quem eu sou de verdade, quem eu sou sem a máscara, quem eu sou sem querer agradar as pessoas. E quando eu começo a digerir esses desconfortos de ser quem eu sou, porque algumas vezes tem desconforto, mais amorosa eu fico, porque eu estou amorosa comigo no meu processo. E dessa forma eu sei respeitar o processo do outro. Se eu começo a ver o divino em mim, eu vejo o divino no outro e deixo ele com os processos dele. Eu não vou querer salvar o outro. E quanto mais amorosa eu sou, menos projeção e negação da realidade tem. Quando as projeções terminam e a tua sensibilidade começa a interpretar a vida na realidade, na verdade, quanto mais amorosa eu me torno. E eu só me torno mais amorosa quando eu encaro o que essas informações
planetárias estão me trazendo como verdade no meu processo. Não mostrando, o outro lá, caiu a máscara dele, ele é falso. Deixa o outro com o processo dele. Mas o que tá me mostrando para mim no meu processo? Quando eu paro de idealizar quem eu deveria ser ou quem eu não deveria ser. Quando eu paro de buscar, tentar me concentrar e começo a realmente entrar no autoconhecimento verdadeiro, que é ação. É trazer ação para os meus conteúdos internos. E cada vez mais, dando esse passo, eu vou sucedendo. Eu não vou me anestesiando e me travando, eu vou tendo sucesso, que é suceder experiências e ter resultados. Erros e acertos não existem, são resultados. Alguns bons, alguns que eu preciso melhorar. Mas conforme o movimento, a vida vai sucedendo e tu vai andando a favor da vida. Não vivendo em negação, querendo se agarrar a algo do passado. Porque qual que é o terceiro passo aqui para não se sentir sugada nesses movimentos? Que vai acontecer, 2025 vai ser um ano intenso, 2026. Então isso vai acontecer. Então qual que é o terceiro passo? Eu entender onde há apego na minha vida. Porque se tudo dói, tudo é desconfortável, eu tô cansada, a minha vida acaba porque tem um planeta retrógrado, aonde é que eu tô apegada? Qual que é a idealização que eu tô apegada? Quem que eu tô querendo culpar pela minha vida tá um cocô? Porque na culpa também há uma fixação de que existe um agressor, existe um agente ali, uma pessoa ativa que me gerou isso. Só que isso é um apego. E todo apego ele vai gerar sofrimento. Mas para finalizar, eu vou trazer aqui uma coisa que eu abordo muito na mentoria. A mentoria do Caminho da Produção Energética, eu sei que vocês têm dúvidas, é para trazer essas realidades de uma forma mais leve. Aos poucos a gente vai passando pela história, tirando essa informação emocional para ver com realidade e clareza. E cada vez mais que tu vai integrando e vai digerindo essas verdades emocionais, tu vai ganhando mais energia, porque a tua energia não tá mais presa para tentar resolver e reescrever uma história que já não existe mais, já foi. Já ficou marcada na tua história. E uma coisa que acontece muito quando a pessoa fixa num apego, numa idealização. Existe um ponto que eu passei por esse processo também e eu comecei a utilizar na mentoria. Existe um ponto que faz tu fixar nesse sofrimento, nesse apego e não conseguir fluir com essas energias, que é o quê? O meu eu do passado. A tua versão passada que entrou naquela situação desafiadora, às vezes não soube lidar, entrou naquele relacionamento com um narcisista e se deixou manipular e sabia que tinha que cair fora e não conseguiu e gerou várias coisas que tu precisa curar hoje. É o apego a essa pessoa. Será que tu tá pronta para deixar ela? Será que tu tá pronta para deixar de culpar ela? Porque ali tá o teu ponto de fixação. Como que eu posso entender que a minha versão do passado, ela fez o melhor que ela podia no momento? Ela não tem os conhecimentos que eu tenho hoje. Então não é justo culpá-lo. E o teu apego não é por amor a quem tu foi ou entender assim, eu perdoo. Tu não precisa perdoar a tua versão do passado. Ela fez o que tinha que fazer com as informações que tinha. Ela não precisa do teu perdão. A única coisa que ela precisa é do teu amor, porque tu tá apegada ao ódio que tu sente por quem tu foi no passado e te colocou naquela situação. Tu ainda não consegue aceitar. Como que eu deixei isso acontecer? O ódio, ele cria um vínculo tanto quanto forte como o amor.
E a culpa, ela vira um auto-ódio. Então eu me sinto culpada daquela situação, eu me sinto culpada de ter me colocado nessa situação que eu ainda estou presa hoje. Mas por que tu ainda está presa hoje? Porque tu ainda não aceitou que tu fez no passado o que tu tinha que fazer com as ferramentas que tu tinha. No momento que tu entende que está tudo bem, eu aceito que aquilo aconteceu e eu agradeço pela minha versão do passado ter feito o melhor. Porque poderia acontecer 1000 coisas pior. Mas mesmo assim a tua versão do passado ela soube lidar e te trouxe o mínimo de danos possível. Tem danos? Tem. Mas pensa que poderia ser pior. Então ela fez o melhor. Nesse processo tu começa a libertar o teu eu do passado desse ódio que tu sente contigo mesmo. E esse ódio que tu tem consigo mesma gera uma culpa terrível por ser quem é. E essa culpa terrível por ser quem é o que te leva à fantasia de como tu deveria ser, a tua idealização. É isso que te tira da realidade, porque existe muita dor na realidade. Muita dor de ver que eu me odeio por ter passado por aquela situação. E tu não precisa do teu perdão. Tu precisa do teu amor, do teu acolhimento. Hoje, com a consciência que tu tem hoje, o que tu faria se tu visse uma pessoa passando pela situação que tu passou no passado? Tu não ia dizer, viu, olha, isso aconteceu por causa disso, porque tu é burra, não. Tu vai dizer, tá tudo bem, isso vai passar. Eu tô aqui pra dizer que vai passar. Eu sou o teu eu do futuro e vim te dizer que isso vai passar, que tu fez o teu melhor. E nós conseguimos lidar. Eu tô vindo aqui do futuro para dizer que tu conseguiu passar por isso e evoluir muito mais. É um amor, esse é o amor por si mesma, pelo seu processo que eu tô trazendo para vocês, que é ver a realidade. Isso gera um amor profundo por si mesma. Esse é o arquétipo do amor, esse é o estado de consciência do amor. E a Terra não está tentando te destruir ou te atacar. Ela está, por uma misericórdia divina, te dando cartas a mais para tu sentir esse amor profundo cada vez mais por si mesmo. Esse é o processo. O que vai bloquear isso? Eu continuar na fantasia de que eu não deveria ter passado por isso, aquilo, que eu deveria ser isso, assado. É viver na ilusão de que um planeta traz várias coisas na minha vida que eu não tem nada a ver comigo. Isso é uma ilusão profunda. Isso te leva num estado de uma mente dividida. Ai, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que é assim? Será que não? Ai, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço porque isso e aquilo. Para com essas ilusões. Para de fugir. Vai chegar uma hora que tu vai ter que mascar o chicletezinho da verdade. Porque vai ser por amor ou pela dor. E muitos só conseguem mudar quando a dor de ser quem é e de estar vivendo o que vive é maior do que a dor da mudança. Infelizmente. Mas conforme tu consegue suceder e vivendo as experiências, tu vai guiando o quanto tu vai mascando desse chiclete da verdade. Mas tu vai mascando de pouquinho em pouquinho. E não de repente a vida vem e te enfia a goela abaixo. Isso é ter uma inteligência espiritual também. Eu sei que eu vou ter que mascar esse chiclete, então eu vou escolhendo fazer isso gradualmente, suavemente, porque eu sei que lá na frente isso vai estourar e a vida vai me enfiar a goela abaixo. E eu não vou ter estrutura nenhuma de lidar com tudo isso enfiado a goela abaixo. Porque eu preciso ver o que tem de negação na minha vida através das idealizações. Eu preciso digerir, ter uma digestão emocional, digerindo a carga emocional que essa energia traz, a situação traz. Eu preciso ver a verdade na minha vida.
E eu preciso acolher a minha versão que me trouxe até aqui. Tu não precisa ter ódio do que aconteceu. Foi necessário para formar quem tu é com a consciência daquela época, não que precisa ser através de situações desafiadoras a tua evolução, mas a consciência daquela época que não conseguia digerir verdade nenhuma, vivia em negação, que se colocou nessas situações porque não tinha faro nenhum, não sabia o que precisava morrer, o que precisava viver, estava assim. Ela fez o melhor, mas ela te trouxe até aqui com essa consciência. Agora pensa como que é fluir com a consciência que a gente está trazendo aqui e eu estou construindo para vocês em forma desse vídeo. Pensa como é evoluir de uma forma mais leve. Como Jesus mostrou o caminho de uma forma mais leve através da frequência do amor. Amar todo mundo, não. Amai-vos uns aos outros, sim. Mas antes eu preciso entender o amor em mim. Eu preciso digerir todas as partes que eu não nutro amor por mim, para entender quem eu já sou. Eu não preciso ser alguém, eu não preciso deixar de ser alguém. Tu já é aquilo que veio para ser, tu precisa tirar os filtros que te impedem de ver isso. Quais são os filtros que te impedem de ver isso? As idealizações, as fantasias, as distrações. São os esquizotéricos que falam. Apareceu uma propaganda para mim, eu não sei quem é e não tem referência com a pessoa, mas é só a fala que eu achei, que me chamou a atenção. Os esquizotéricos que falam para ti assim, para vender curso, e falam coisas de que as energias estão chegando ao planeta, altas frequências estão chegando ao planeta. Como se proteger disso? Como assim, gente? Como assim? Quem que se protege de luz? Para mim é vampiro. Então, conforme a gente vai integrando essas verdades, entendendo que a gente tem que botar a mão na massa, porque a gente tá vivendo uma vida na matéria, a gente para de cair nos contos de fadas espirituais, que nos geram distrações, que nos geram divisão mental. O que vai trazer centramento é eu aterrar em mim mesma, fazendo tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, para me centrar e escutar a resposta do meu sentir. O meu sentir é uma resposta só. Não é isso, e aquilo, e sim, e não, e talvez, e sei lá, não. É uma resposta só. Só que o nosso sentir, ele traz desconforto, porque ele não tá passando a mão no teu ego. Se tu só busca ouvir coisas que tu quer ouvir, tu tá alimentando o teu ego vive na ilusão. E não há evolução espiritual no ego, que é uma estrutura da Terra, do jogo. Então, conforme eu vou entendendo essas verdades em mim, eu vou sucedendo e tendo sucesso de viver as experiências. No meu tempo, sem levar um pontapé de repente da vida. É no meu tempo que eu vou entender, integrar, digerir. Então, eu quero que você se pergunte o que eu preciso digerir hoje. O que eu preciso, seja embaixo do chuveiro, seja perguntando para mim, Aline, o que há de frustração no meu dia hoje? O que houve de frustração no meu dia hoje? O que houve de desilusão no meu dia hoje? O que houve de desconforto? Isso vai trazer uma carga emocional. Dê vida a essa carga emocional. Chora, se indigna, esperneia. Faça os movimentos. Mas elabore essa carga emocional. Para aí depois ver com clareza. E mesmo assim, quando não há clareza, você coloca nesse estado de submissão ao divino,
Ah, Deus, Deus, eu não sei, eu digeri isso daqui, olha só, eu digeri isso daqui. O que eu preciso ver nessa situação que eu não tô conseguindo ver? Qual que é a verdade aqui? E me diga a verdade mesmo que doa. E vai dormir, faz esse processo e vai dormir e observa os teus sonhos. Isso para sensibilidade, nossa, é assim, é tu saltar consciências, saltar os degrauzinhos. Coisas que se eu falasse para o público normal, eu não falaria dessa forma. Teria que fazer todo um processo para a pessoa entender como que é identificar a simbologia do seu sentir, como que é receber e tudo mais. Mas para quem tem sensibilidade, isso é assim. Então, entendam que esse é o processo que a Terra está trazendo. É começar a limpar esse copo. E é muito mais inteligente fazer esse processo no seu tempo. Lidar com teus desconfortos que são controláveis nesse momento. Ah, é um pouquinho desconfortável, tá, mas vamos lá. Isso vai criando uma musculatura do teu sentir. É que nem academia. Tu precisa fazer exercício? Precisa. É desconfortável? É, mas depois eu fico bem. Essa é a musculatura do teu sentir.